Depois de Pedra, Papel, Tesoura, ela voltou novamente para nos surpreender. E eu tô falando de Alice Finney com Belas Imperfeições. Olá, galera do YouTube, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre uma das autoras que eu mais gosto de acompanhar e que veio com um novo lançamento na 5ª temporada do projeto Elas, da Dark Side, que é a Alice Finney, como já falei pra vocês, e dessa vez ela veio com o seu novo thriller Belas Imperfeições. Bom, gente, esse livro aqui eu tenho algumas coisas pra falar, eu tenho que me corrigir em algumas opiniões, enfim, aquele livro que depois que tu lê, fica um tempo na tua mente, tu fica pensando e refletindo sobre o livro, é exatamente isso aqui que aconteceu. Bom, devo começar dizendo que eu tinha muitas expectativas para esse livro e eu achei que as expectativas foram um tanto quanto quebradas. Então eu vou contar para vocês a sinopse do livro e depois a minha opinião e vamos discutir um pouquinho sobre aqui nos comentários, quero saber também a tua opinião. Aqui em Belas Imperfeições nós vamos conhecer o escritor, o Grade. Logo no início do livro ele tá esperando ali uma notícia para saber se o livro dele foi para a lista de best-sellers do New York Times e ele tá em ligação com a sua esposa, a Abby. A Abby, ela tá voltando, ela é jornalista, ela tá voltando de um trabalho para casa para comemorar com o Grade, né, essa possível indicação. Acontece que durante a ligação ali, ela conta pro Grade que tem uma mulher deitada no meio da rua e ela vai, né, parar o carro pra ajudar essa mulher. O Grade fala logo pra ela não fazer isso, porque é no meio da noite, já tá muito tarde, liga pra emergência, mas vem pra casa, não faz isso. Porém, a Abby, ela acaba insistindo e o Grade sabe, né, ele conhece muito bem a sua esposa, ele sabe que não adianta falar pra ela algo quando ela já tomou a sua decisão. O fato é que depois que ela desce do carro pra prestar socorro pra essa mulher, a Abby desaparece. E aí nós temos um salto temporal 1 ano no futuro, onde não se tem notícias da Abby. O Grade, a vida dele simplesmente se arruinou. Ele não consegue mais escrever, ele tá devendo horrores, ele precisou entregar a casa dele, ele não tem praticamente dinheiro, tá morando em um hotelzinho beira de estrada, até que ele vai então até a sua agente, porque ela fala pra ele que a editora tá pedindo o adiantamento que eles tinham pago pra ele de um livro e que ele tem duas opções, ou ele paga ou ele entrega o livro pra ela. E aí, como ele tá há mais de um ano sem conseguir sentar e escrever, porque ele tem aquele medo, aquele pavor do que foi que aconteceu com a Abby, aonde que a Abby tá, o que foi que aconteceu com ela, ele não consegue, né, prestar atenção, focar em nada, se vê então sem saída a não ser escrever um novo livro. Então a agente do Grade, ela oferece pra ele uma estadia de 3 meses em um chalé que ela tem em uma ilha na Escócia, super afastada, super escondida. A ilha se chama Ilha de Amberley, então ele vai passar 3 meses nesse chalé, ela inclusive dá dinheiro pra ele poder se manter por esses 3 meses no chalé, e em troca ele precisa entregar pra ela um livro que vá ser best-seller do New York Times, senão eles estão muito ferrados. O Grade vai então pra essa ilha e assim que ele pisa na ilha, ele vê a Abby, a sua esposa, usando o seu tradicional casaco vermelho que ela estava usando inclusive na noite que ela desapareceu. Mas como é possível? Então ele começa a achar que ele tá vendo coisas, uma mulher que recebe ele lá na ilha, a delegada da ilha, a Sandy, ela fala que muitas pessoas veem fantasmas nessa ilha. Então começa-se ali a criar uma tensão em volta do que é que tá acontecendo com o Grade na ilha de Amberley. Os dias vão passando e ele vai se realocando ali, né, se introduzindo na ilha, e ele vê que a ilha de Amberley, né, ele descobre que é uma ilha super pequena, só com 25 habitantes, é uma ilha super reclusa, recebe turistas uma vez no ano, e os moradores dessa ilha, eles são um pouco estranhos. Eles são um pouquinho esquisitos, conforme os diálogos vão acontecendo entre os moradores e o Grade, a gente vai percebendo que eles são bem estranhos, os papos deles são assim, sem pé nem cabeça, e isso vai fazendo tu criar cada vez mais e mais teoria do que é que tá acontecendo, e cada vez mais o Grade tem a sensação de estar sendo vigiado, e ele vê novamente a Abby dentro dessa ilha, inclusive uma mulher que é muito igual, ele até tem um contato com ela, mas ele acaba percebendo que é só uma mulher muito parecida com a Abby, mas não é a sua esposa. Vou falar pra vocês que eu gostei bastante da narrativa do livro. O Grade é aquele personagem bem burro, ele é hipócrita, egoísta, mas muito burro. Durante a narrativa inteira, durante a leitura inteira, eu fui tentando pescar
algumas coisas que poderiam estar acontecendo na ilha de Amberley ou com o Grade, algumas coisas do passado. Esse misterioso desaparecimento da esposa dele era algo que me incomodava muito durante a leitura, porque alguma coisa não tava legal ali, tinha alguma coisa a mais por trás do desaparecimento. E a ilha de Amberley em si, ela já é praticamente um personagem vivo dentro do livro, que tu fica te questionando em vários momentos alguns acontecimentos. Inclusive no início do livro aqui tem um mapa sobre a ilha de Amberley, e o mais curioso é que inclusive o Grade cita 2 vezes que é um mapa desenhado à mão pelos próprios moradores. Então tu sabe que é uma ilha pequena, uma ilha, aqui tá o mapa, ó, é uma ilha pequena, uma ilha reclusa, que tem alguma coisa muito suspeita acontecendo, e a gente sabe, né, como um bom livro de suspense, de thriller, tem um motivo X do porquê que o Grade foi mandado para a ilha de Amberley. Vou contar para vocês que no início, quando eu finalizei esse livro, eu fiquei muito decepcionada, porque eu criei muitas teorias durante a leitura, e eu não conseguia chegar em local nenhum. Inclusive, em determinados momentos, eu até cogitei que será que vai ser o primeiro livro da Alice Finney que tem sobrenatural? Porque dá a entender isso. Parece que a ilha de Amberley é um universo à parte que o Grade entrou e as coisas estão, sabe, todas desconexas. Tu fala, a pessoa entende W. As coisas não estavam fluindo, os diálogos, os personagens. Os personagens dessa ilha me lembraram muito os personagens daquela série Desventuras em Série. Vocês já assistiram? Parecia que eu tava dentro daquela série em vários momentos durante a leitura. Quando eu finalizei a leitura, como eu falei pra vocês, eu não fiquei de um todo satisfeita. Eu fiquei, inclusive, um tanto quanto decepcionada, porque eu via muitas pessoas falando que esse livro foi 5 estrelas, favoritado, incrível. Enfim, eu acho que eu coloquei muitas expectativas das pessoas antes da minha leitura, e as pessoas são diferentes, com gostos diferentes. Pra mim, ele não foi 5 estrelas, pra mim ele não foi favoritado. Por exemplo, Pedra, Papel, Tesoura, pra mim é um 5 estrelas favoritado. Eu amo aquele livro, e muitas pessoas que favoritaram esse não gostam de Pedra, Papel, Tesoura. Então tá tudo bem. Mas eu fiquei com aquele quesinho de frustração, sim, no final da leitura. Mas eu acho que depois, quando tu para pra pensar e analisar sobre o final, ele faz sentido, ele é plausível. Eu acho que eu me deixei levar muito pela emoção, tava esperando algo muito revolucionário, e às vezes o simples bem feito é suficiente. Foi exatamente isso que aconteceu aqui em Belas Imperfeições. Depois eu parei para analisar que, inclusive, ele é um livro que ele não é extremamente difícil. Ele não é um livro, assim, que ela tentou te esconder em muitos momentos o que estava acontecendo. Bem pelo contrário. Quando tu finaliza a leitura, tu te dá conta que tava muito óbvio na tua cara o tempo inteiro o que estava acontecendo com o Grade na ilha de Amberley. Eu acho que eu realmente me frustrei por colocar as expectativas das pessoas na minha frente. Então, assim, tomem cuidado, gente. Tomem cuidado, porque às vezes a gente vai muito na onda das pessoas, e quando chega a tua vez, tu tá esperando sentir o sentimento que determinada pessoa, amigo, influenciador sentiu, e não vai ser a tua realidade. Agora eu vou falar um pouquinho pra vocês com spoiler, porque a minha frustração vem disso, então eu preciso falar com spoiler sobre o que foi que aconteceu aqui no livro. Então, assim, se tu ainda não leu o livro, se tu pretende ler, pausa o vídeo agora, vai lá, faz a tua leitura e depois volta aqui e assiste a minha opinião com spoiler e os motivos das minhas frustrações e os meus pontos de vista, que depois eu parei pra analisar e fez total sentido. Então, a partir de agora, esse vídeo tem spoiler. Eu achei sim que em determinados momentos esse livro iria pro lado sobrenatural, o que eu tava achando assim completamente bizarro, porque eu ainda não vi a Alice Finney fazer isso. Ela é uma escritora de suspense e de thriller sempre muito pé no chão. Conforme a narrativa começou a mudar, eu percebi que não era sobrenatural, e aí que a minha frustração veio. Porque vamos lá, vamos por parte. A gente começa o livro sabendo que a Abby desapareceu. E o Grade, a vida dele assim virou em ruínas, né? O cara simplesmente deixou de existir depois que a esposa dele desapareceu. Então eu me apegava muito nisso, em que ele era um homem que estava sofrendo muito um luto sem ter um corpo para sofrer um luto, entende? Inclusive eu até tinha feito uma resenha pro TikTok que depois não vai ao ar. E eu tinha falado sobre isso, como é difícil uma pessoa sofrer o luto sem ter um luto pra viver. E era isso que eu entendia que estava acontecendo com o Grade. Ele tava, assim, muito na merda por o que aconteceu com a sua esposa. O cara parou de escrever, ele perdeu a casa, ele perdeu o dinheiro. Só que depois, meus amigos, eu entendi que isso ali é puro karma.
Isso ali é puro karma o que aconteceu com ele. Porque a gente fica sabendo, sim, que o motivo da Abby desaparecer foi o Grade. Foi ele que fez todo o esquema para ela desaparecer. Então, o que ele sentia não era luto, não era tristeza, não era solidão. Era remorso, era culpa e era medo de ser descoberto, dela estar viva, das pessoas saberem o que ele tentou fazer com ela. Então a vida dele ruinou, né? Virou pó, porque ele ele se desequilibrou completamente. O medo, o remorso, o pavor, né, a insegurança fazem isso com a pessoa. Ele não conseguiu mais focar, ele não conseguiu mais escrever. Então, não escrevendo, ele não tinha mais trabalho, ele não tinha dinheiro, ele não tinha casa. Ele literalmente só tinha o cachorro dele. Que a Abby desaparecer foi simplesmente culpa do Grade. Foi uma atitude que ele tomou. Falando em atitude, essa atitude mostra como ele era um cara podre. Eu simpatizei muito com o Grade durante o livro inteiro, e só lá no final, quando eu parei pra pensar em tudo isso que eu tô falando pra vocês, que eu percebi que eu estava simpatizando com, assim, um narcisista. Gente, que culpa que eu fiquei, tá? Porque o cara era narcisista. Ele só pensava nos livros dele, na glória dele, no que a fama iria entregar pra ele. Ele não se importava em mais nada a não ser o seu próprio ego. E o que ele fez com a Abby foi justamente isso, foi o ego dele inflamado, porque ele acreditava muito que a Abby estava tendo um caso. Então o ego inflamado de um homem escroto, né, ele foi lá e tomou tal decisão e tal atitude para fazer o que fez. Quando eu me dei conta que eu estava simpatizando com um narcisista, gente, muito bom. Mas péssimo, mas muito bom. E aí, o que acontece, né? Durante a leitura, a gente vai tendo até uns recortes de jornal que o Grade tá recebendo ali na ilha, que sempre falam sobre mulheres que são vítimas de abuso nas mãos de homens. Então, aquilo eu já, lá no início do livro, quando começou a aparecer, acho que Gente, tá chovendo muito, tá trovoando muito aqui, tá? Quando começou a aparecer as primeiras reportagens que estavam sendo entregues pro Grade, eu pensei que aquilo não era por acaso. E uma dos meus pensamentos era que aquelas mulheres que estavam, né, sendo citadas nos artigos eram moradoras da ilha. Isso eu estava certa. Porém, a autora aqui, ela faz uma jogada com nome muito interessante. Sidney Ciclano, Mike Beltrano, tô citando nomes. E são nomes unissex. Então eu pensava que, tipo, tá, pode ser a mulher e o cara. E aí quando ela chega no açougue, por exemplo, que a gente descobre que a açougueira é casada com uma outra moça, tu fica tipo, tá, esses eram um dos nomes que eu achava que seria um homem e uma mulher. Porque a gente, infelizmente, tem essa tendência de colocar um casal hétero, mas ali no caso, né, era um casal sáfico, era duas mulheres, então tá tudo bem, só que a nossa cabeça, ela sempre vai, infelizmente, primeiro, né, pra ser um homem ou uma mulher. E essa jogada foi muito inteligente que a autora fez aqui, porque depois tu descobre que todas as moradoras da ilha eram mulheres. E isso chegou numa parte do livro que eu pensei assim, mas eu não vi nenhum homem aqui a não ser o Grade. E aí depois se concluiu então que todas as moradoras da ilha eram mulheres, e eram mulheres inclusive que a Abby, como jornalista ali, cobriu algumas reportagens. São todas mulheres que infelizmente sofreram nas mãos de homens. Quando eu tava lendo, isso me lembrou muito a mitologia de Atena, eu acho que é, né? Não me lembro agora, mas eu acho que é assim, que inclusive no livro Colapso, do Roberto Denser, a Diana é uma personagem que faz exatamente isso. Ela coleta só mulheres para viver ali na casa dela, em segurança, livre dos homens. Então, na hora eu já pensei na Diana e lá no mito de Atena, das mulheres, né? Enfim, achei bem bacana essa parte. No final das contas, o Grade era um narcisista, podre, etc. E aí, depois que eu parei para analisar isso, eu me senti mais confortável, porque de início eu fiquei muito frustrada realmente com o livro, mas depois eu acho que eu fiquei mais confortável com o final dele, e eu acho que as coisas fizeram mais sentido. Foi um livro bem feito, foi bem pé no chão, as coisas que aconteceram. Gostei muito do desfecho que a Abby tem, né, pra vida dela. Gostei, achei bem bacana, achei bem construído. Porém, entretanto, todavia, mesmo assim, ele não vai ser 5 estrelas e não vai ser favoritado. Eu dei 4 estrelas pra esse livro. Antes eu tinha dado 3, então assim, eu subi uma estrela quando eu parei pra analisar. E eu acho que isso é muito importante, como eu falei pra vocês, às vezes a gente se deixa levar na emoção, porque o fulano, ciclano, beltrano teve tal e tal sentimento com o livro, e era mais ou menos o que aconteceu comigo. Então, a partir de hoje, eu fico com isso na minha mente, de que
vou me frear, vou com calma e depois vou analisar o livro para daí vir falar e ter uma opinião concreta para falar com você sobre. Mas aí, galera, me conta aqui, tu já leu Belas Imperfeições? O que tu achou? Ou já aconteceu contigo esse sentimento de correção de depois de ler um livro? Não era bem assim, eu acho que eu poderia mudar a minha opinião. Eu gosto quando isso acontece, ultimamente tem acontecido bastante. Eu acho que eu tô tão, sabe, lendo sempre, correndo, que às vezes eu preciso parar um pouquinho mais e analisar determinado livro. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado da minha resenha com um pouquinho de spoiler e uma correção nos meus sentimentos. Não deixa de curtir esse vídeo, comenta, envia pra alguém e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!